Olá pessoal, vamos para mais uma questão, agora resolvendo a questão 41, uma questão sobre referências relativas e absolutas, assunto que a gente já falou aqui em aula em várias questões. Os produtos da coluna C foram obtidos pela aplicação da fórmula A2 multiplicado por B2, copiada de C2 para C3 e C4. No LibreOffice Calc, utilizando o mesmo procedimento para a coluna D, os produtos exibidos em D2, D3 e D4 foram obtidos pela fórmula em D2 igual a. Bem, o que ele quer saber é o seguinte, ele obteve um cálculo aqui, usando em C2 a fórmula A2 multiplicado por B2. Depois ele copiou e colou isso para C2, depois para C3 e depois para C4. Então ele digitou em C2 e foi copiando para C3 e para C4. E chegou a esses resultados. Mas ele quer fazer esse mesmo procedimento na coluna D. Então o objetivo dele aqui é a coluna D. E o que ele quer fazer? Ele quer digitar na célula D2 e depois copiar para D3 e para D4. Na célula D2, percebe que é 2 multiplicado por 3 que deu 6. Aqui deu 8, que deve ser então 2 multiplicado por 4 que deu 8. E aqui deu 10, que deve ser 2 multiplicado por 5 que deu 10. Se tu perceber, essa célula A2 está fixada. Mas a célula B2 se transformou em B3 e se transformou em B4. Como é que a gente resolve isso? Primeiro nós temos que fazer uma testagem. Nós vamos pegar uma alternativa, que é a correta, e testar para ver se dá certinho o raciocínio. Mas o ideal era testar cada uma delas para ver se o resultado deu certo. Então eu vou pegar primeiro a correta e depois a gente vê uma errada para testar por que uma está certa e por que a outra está errada, certo? Vamos pegar aqui a letra C. Vamos imaginar que no meu teste eu estou imaginando que a letra C pode ser a correta. O que eu faço? Como ele pediu para digitar em D2, aqui eu vou colocar, ele digitou em D2 a fórmula indicada na letra C que eu estou testando. Como se essa aqui fosse a certa. A, cifrão 2, multiplicado por B2, que o resultado é A2, multiplicado por B2, 2 multiplicado por 3, que deu 6. Aí ele quer copiar e colar para baixo e o resultado tem que ser 8. Para baixo aonde? De D2 para D3. Como ele disse aqui, ó, D2, ele quer também colocar em D3. Então, se eu copiar e colar para baixo, de D2 para D3, o que eu vou ter de deslocamento de coluna? D para D, 0 deslocamento de coluna. 2 para 3, 1 deslocamento de linha. Se eu for pegar a coluna A é relativa. Quando é relativa é porque não tem um cifrão imediatamente antes. E aí eu tenho que verificar o deslocamento de coluna. Coluna A, com 0 deslocamento, continua a coluna A. Quando tem cifrão, que é o caso do 2, tem um cifrão imediatamente antes do 2, essa referência é absoluta. E quando a referência é absoluta, ela não se altera, permanece igual. Não precisa nem olhar o deslocamento. Aqui eu sei que então, tendo cifrão, vai ficar igual, é cifrão 2. Vamos aqui botar o asterisco de multiplicação e vamos verificar. Coluna B não tem cifrão, é relativa. E quando é relativa, tem que verificar o deslocamento. Coluna B com 0 deslocamento de coluna, continua a coluna B. Essa linha 2 também não tem um cifrão antes, portanto ela é relativa. E se ela é relativa, eu tenho que verificar o deslocamento de linha. E o deslocamento de linha, eu verifiquei, de 2 para 3, é um deslocamento. Então essa linha 2, relativa, sem cifrão, com um deslocamento vira 3. Isso quer dizer que na célula D3 vai ter que aparecer a fórmula A, cifrão 2, multiplicado por B3, quando eu copiar e colar aqui de D2. Então se eu copiar e colar para baixo, tem que aparecer A2 multiplicado por B3. Vamos ver se fecha, ó. Copiando e colando para baixo, aqui na D3 ficaria A2 multiplicado por B3. A2 vale 2, B3 vale 4, 2 multiplicado por 4 realmente deu o resultado 8. Então, de fato, na minha testagem, que eu já indo direto para certa, descobri que a letra C de Canadá está certa. Porque quando eu copiei e colei para baixo, o resultado que era 6, em função das referências relativas e absolutas, mudou para 8. Agora, deixa eu pegar uma alternativa errada, para testar contigo também, por que ela estaria errada, por que tu teria que testar todas elas para descobrir. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a letra D de Dinamarca e descobrir por que ela está errada.
E esse teste depois tu pode fazer com as outras para melhorar o teu estudo também. Então agora eu vou imaginar que eu vou testar a letra D, como se eu estivesse na prova. Eu estou testando cada uma delas até descobrir a certa. No caso aqui eu já fui direto na C, que era a certa, só para te demonstrar por que ela é a certa. Mas vamos imaginar, tu está na prova e está testando uma por uma. E aí tu foi testar a D para ver se estava certa. Testando a letra D de Dinamarca, ele diria então, na célula D2 teria a letra D. Então na D2 eu teria A2 multiplicado por cifrão B, cifrão 2. Cifrão B, cifrão 2. O que eu vou verificar aqui? Ó? Deslocamento de coluna da D2, e eu vou copiar para D3, 0 deslocamento de coluna. Deslocamento de linha de 2 para 3, 1 deslocamento de linha. Então vamos pegar aqui, ó, coluna A com 0 deslocamento de coluna, já que ela não tem cifrão, é relativa, continua A. Linha 2 também não tem cifrão, é relativa, tem que deslocar. 2 com 1 deslocamento de linha vira 3. Depois, o que tem cifrão não se altera, o que tem cifrão é referência absoluta e não pode modificar. Então aqui se aparecer o cifrão B, tem que copiar igualzinho o cifrão B. E se aqui aparecer o cifrão 2, também é absoluta, então também tem que copiar igualzinho. Por quê, professor? Porque quando tem cifrão, é referência absoluta e não altera, fica sempre igual. Agora, quando não tem cifrão, é relativa, e aí tem que verificar o deslocamento de coluna e linha. O A continuou A, porque eu não tive deslocamento de coluna de D para D, 0 deslocamento. Mas a linha 2 virou 3, porque eu tive um deslocamento de linha entre 2 e 3. Então, se eu fosse copiar e colar esta fórmula da célula D2 para a célula D3, na célula D3 apareceria A3 multiplicado por B2. Observa, A3 não tem nada, multiplicado por B2 que tem 4, desculpa, A3 multiplicado por B2. A3 que não tem nada, multiplicado por B2 que é 3, não daria o resultado 8 que está aparecendo na célula D3, que é para onde eu copiei a fórmula. Quer dizer, aqui em D3, quando eu copiar, teria que aparecer o resultado 8. E se eu fizesse uso da letra D de Dinamarca, não daria o resultado 8, daria o resultado 0, porque nada multiplicado por 3 vai dar 0 como resultado ali, e não apareceria o 8. Então é isso que eu gostaria que vocês fizessem. Embora eu mostrei que o resultado dessa questão é a letra C de Canadá, e demonstrei como eu cheguei a esse resultado, o legal é testar. Testa cada uma delas e descobre se, copiando da célula D2 para a célula D3, como ele pediu, ele disse que estava em D2, mas queria também os resultados de D3 e D4. E testa para ver se dá esse resultado 8. Se tu copiou de D2 para D3 com a letra A e não deu o resultado 8, é porque ela está errada. Se tu copiou de D2 para D3 e não deu o resultado 8 com a letra B de Brasil, é porque ela está errada. Se tu copiou de D2 para D3 e deu o resultado 8 com a letra C de Canadá, aí é porque ela está certa. A gente testou a D, copiamos de D2 para D3, o resultado foi 0, não era 8, estava errada. E a letra E de Equador, tu pode testar também, copia de D2 para D3 e vê se dá o resultado 8. Se não der o resultado 8, é porque a E de Equador, obviamente, também está errada. Então aqui o gabarito, repetindo, a letra C de Canadá, porque no teste realmente deu o resultado 8 quando eu copiei e colei da D2 para a célula D3, levando em consideração, é claro, as referências relativas, absolutas e mistas, já explicadas várias vezes em outras questões. Até a próxima, bons estudos!